Olá, sejam bem-vindos ao Almanac Brasil, que hoje está grandioso. Dizem que a grandeza de um país não se mede pelo tamanho do território, mas pelo caráter de seu povo e seus atos. Então temos sorte, pois de todas as maneiras somos gigantes. Hoje o Almanac percorre nossa terra para mostrar um pouco do que nos faz grandes e únicos. Exemplos de grandeza e talento é que não vão faltar. No Papo Cabeça, temos o coreógrafo mineiro Rodrigo Pederneiras, do mundialmente aclamado Grupo Corpo. No Cantos do Brasil, a Spock Frevo Orquestra prova que o frevo não perde em nada para o jazz. Vamos conhecer também um pouco da vida de Rui Barbosa, um brasileiro que encantou o mundo com sua retórica. Tiramos do baú as lindas bailarinas do nosso querido Chacrinha, que deixaram saudades. Do Pará, trouxemos as técnicas de fazer a elaborada cerâmica marajoara. E as dicas de alguns dos nossos milhões de técnicos para montar um time de futebol campeão. Isso sem falar no Almanaquias, que sempre tem um desafio na manga da casaca para deixar o povo embatucado. Um grande programa, grande é apelido. Alguns brasileiros costumam desdenhar dos encantos da nossa terra, olhando somente para fora e deixando de perceber quanta riqueza temos por aqui. Para essa turma do nariz empinado, uma vaia bem grande e uma montanha de razões para mudar de atitude. Dizem que no Brasil tudo é grande. E cá para nós, alguns números oficiais só reforçam essa tese. Somos os maiores exportadores de carne bovina, de açúcar e de suco de laranja. Os maiores produtores de café, laranja e guaraná. Os maiores fabricantes de vacinas contra a febre amarela. Temos a maior floresta tropical e o maior rio do mundo. Nos esportes também fazemos bonito. Somos o maior vencedor de Copas do Mundo e temos o jogador que mais vezes estufou as redes adversárias. Mas talvez nossas melhores conquistas sejam as mais divertidas. O tradicional bairro do Bexiga, em São Paulo, possui 4 recordes mundiais. De lá saiu o maior sanduíche de mortadela, a maior pizza, o maior filão de pão e o maior bolo do mundo. E detalhe importante, esse bolo colossal costuma ser devorado em menos de 10 segundos. Tá impressionado? Pois já já a gente volta com mais recordes brasileiros pra você. Uma família talentosa, uma pacata cidade mineira, um sonho ambicioso. Fundar uma companhia profissional de dança brasileira. Com vocês, o coreógrafo Rodrigo Pederneiras, do premiadíssimo Grupo Corpo. Quando nós quisemos começar o Grupo Corpo, claro, todos já estudávamos, né, dança há tempo, éramos obviamente muito jovens e tal, isso eu estou falando do início da década de 70. E quando nós, quisemos fazer da dança profissão, era uma coisa que não existia no país, né, na verdade. Então, não existia em Belo Horizonte uma companhia profissional de dança e tal. Então a ideia era criar a nossa própria companhia, abrir o nosso próprio espaço. Como nós éramos, na época, 6 irmãos que participavam disso, os 6 lá de casa, né? Porque nós somos 6, são 4 homens e duas meninas. Meus pais simplesmente cederam a única casa que eles tinham. E nós começamos o Grupo Corpo nesse espaço, na casa onde eu nasci. O Grupo Corpo foi viável, foi possível, de uma certa forma, um dos fatores, é claro, foi ter nascido em Belo Horizonte, que era uma cidade mais pacata, era uma cidade mais tranquila, era uma cidade muito menos dispersa, né? Então as pessoas que trabalhavam no Grupo Corpo passavam o dia dia e noite em função de Grupo Corpo. As pessoas respiravam o Grupo Corpo, era ir em casa e voltava para o Grupo Corpo para trabalhar. Então, e eu acho que se fossem cidades
sei lá, talvez como Rio de Janeiro, São Paulo, teria se dispersado mais e essa força dessa união talvez não tivesse trazido a companhia até aqui. Daqui a pouco o Rodrigo volta para mostrar mais movimentos dessa trajetória surpreendente do Grupo Corpo. Porque agora vem aí o Almanaquias com uma brincadeirinha singela para descontrair. Cá estou eu mais uma vez desafiando a sagacidade do povo brasileiro. E o desafio de hoje é uma charadinha muito simples. O que é? Que está sempre no meio da rua com as pernas para o ar. Um cone. Mendigo? Um cone, tá errado. E eu pergunto, o que é que tá todo dia no meio da rua com as pernas pro ar? Não, peraí, eu que perguntei, rapaz. O que é isso? Tá invertendo a pergunta? Me ajuda aí. A letra U. Ah, é a letra U? Onde ela tá no meio da rua? Gente, eu tô falando da inocente letra U, que fica com as perninhas pra cima assim, ó, sempre no meio da palavra rua. Façam-me o favor, viu? Da rua para as ruas, vamos conversar agora com os entendidos em futebol, que aqui no Brasil não são poucos não, para saber como montar um time de primeira. Intuição? Talento inato? Não, pura ciência doméstica. Um time equilibrado é um time que seja unido. Um goleiro experiente. Uma defesa muito consistente, um meio de campo muito bem armador e um ataque goleador. É importante você conseguir aliar a parte física, a parte técnica e a parte tática também. Laterais que vão muito apoiar o ataque. Os laterais acho que podem ficar marcando um pouco mais. O ideal é que ele faça as duas coisas bem, né? Os atacantes perderam um pouco de importância e os laterais ganharam, passaram a ser laterais e pontas. Se tiver um lateral que cruze bem, ele vai decidir a partida, então... Como tudo no futebol, não dá pra dizer uma coisa só. O esquema da moda, você joga com 2 jogadores bem abertos pelos lados do campo e um lá na frente, só que esses 2 um pouco mais recuados. Uma chance de ganhar é que é péssima no ataque, mas tem uma boa defesa, né? Porque ela não vai levar gol, no mínimo vai empatar. Se a gente for pegar numa grande equipe, eu acho que ali a maioria dos jogadores tem boa técnica. É comprar a ideia do técnico. Acho que quando o técnico consegue passar uma ideia e os jogadores aceitam correr pelo outro, aceitam fazer uma função diferente do que estão acostumados, aceitam brilhar menos do que poderiam brilhar num outro esquema, as coisas tendem a dar certo. Dando troco aos colonizadores, um brasileiro conseguiu se eleger presidente de Portugal. E não foi uma vez só não, você sabia? Bernardino Machado nasceu e viveu no Rio de Janeiro até os 9 anos, quando mudou-se de Mala e Cuia para Portugal. Lá estudou matemática e filosofia, até que descobriu sua vocação política. Ocupou vários cargos durante a monarquia e continuou em cena com a República, sendo eleito presidente em 1915. Mas foi banido 2 anos depois por uma junta militar. Em 1925, conseguiu se reeleger, mas seu destino não era terminar mandatos. Foi deposto novamente por militares, que desta vez vinham pra ficar. Por triste ironia do fado, Bernardino morreu em 1944, no dia 28 de abril, aniversário de Salazar, o ditador que o depôs e ficaria 40 anos no poder. Arranjos modernos, harmonias surpreendentes e muita liberdade de improvisação. O frevo ganha cara nova, mas nem por isso menos pernambucana, com a Spock Frevo Orquestra. Desde que eu me entendo de gente, o frevo está presente na minha vida. 5 anos eu lembro. Musicalmente falando, como músico, aí sim, a partir dos 13, 14 anos, eu comecei a tocar e estudar como músico o frevo. Eu e Spock, nós nos reunimos, né? Estudamos música junto desde garoto. Eu comecei um pouquinho antes. E ao vir para o Recife, no Centro de Atividade Musical, a gente teve a ideia de já ir bolando uma orquestra, uma big band.
mas não com esse intuito, por enquanto, do frevo, só o frevo. Tocava samba, choro, MPB, uma big band, né? Quando eu entrei na orquestra da Spock Frevo, é o mesmo frevo, a mesma pegada de frevo, mesma coisa, com a diferença da improvisação. O frevo de rua é um frevo instrumental, então pra gente que é músico, que é instrumentista, é mais sedutor, né? Tá gostando do som? E daqui a pouco tem mais. O Almanaquias traz agora um desafio aos nossos 190 milhões de especialistas em futebol. Preparado para testar seu nível de brasilidade com o Brasiliômetro? Hã? Então vamos lá. Nossa pergunta de hoje vai para os entendidos em futebol. E também para os nem tão entendidos assim, já que o assunto é Pelé. A questão é, lá no início de sua fulgurante carreira, quando ainda era um adolescente, qual o nome do primeiro clube em que jogou nosso Edson Arantes do Nascimento? Hã? Palmeiras eu não fui. Deve ser aquele timezinho das cidadezinhas dele. Então foi o Santos mesmo. O Santos. Pode ter sido o Juventus. Pois é, se você ainda não matou, dá só um tempinho que depois do intervalo eu resolvo essa parada. Estamos de volta com o nosso exclusivo Brasiliômetro, o único medidor de brasilidade da face da Terra. A pergunta de hoje é: qual o primeiro clube em que jogou o jovem Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé? As alternativas são A. Bauru Atlético Clube, B. Santos, C. Portuguesa Santista ou D. Juventus. Ele jogou num time aí de Bauru, aí no interior, mas eu não me recordo não. Não lembro. Bauru Atlético Clube. Acertei? Nossa, acertou bem, hein? Dá pra ir debater com o Vitor Neves. As santistas viuvinhas de Pelé que me desculpem, mas o primeiro clube dele não foi o glorioso alvinegro praiano. Não. A resposta certa é Bauru Atlético Clube, o popular BAC. Mais exatamente o Baquinho, como era chamada a divisão juvenil do clube. Foi aos 15 anos que o rei saltou do barquinho, do Baquinho para o mar e virou Peixe, seu time do coração até hoje. ABC. Grande Pelé! E continuando com nossas grandezas, vamos curtir mais algumas coisas nossas sem a menor modéstia. A imagem sagrada mais alta do mundo está no Brasil. Mas se você pensou no Cristo Redentor, lê do engano. A dona da marca é a Santa Rita de Cássia, erguida na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Ela supera até mesmo a impávida Estátua da Liberdade americana, que, por sinal, não tem nada de santa. Voltando ao Brasil, como o maior país católico do planeta, temos mais um recorde ligado à religião. Somos os maiores produtores de Bíblias do mundo. E saindo do território da fé, mas continuando em nossa estrada de grandeza, mais um dado. É nossa a avenida mais larga do planeta. O eixo monumental de Brasília, com 250 metros. É claro que os nossos vizinhos argentinos não iam deixar barato. Eles dizem que a 9 de julho, na capital Buenos Aires, é a mais larga. Mas é uma meia-verdade. As duas pistas laterais não faziam parte da avenida antigamente e, oficialmente, continuam com outro nome. Portanto, continuamos Los Mayorales. E entre os maiorais da dança está o nosso convidado mineiro, Rodrigo Pederneiras, que tem mais histórias para contar sobre as aventuras internacionais do Grupo Corpo. Einmal soll scheinen.
um pouco uma história de amor entre o Grupo Corpo e Lyon, que tem talvez o teatro de dança mais importante da Europa, que é um teatro só para dança mesmo, que é a Maison de la Danse. Nós começamos a nos apresentar em Lyon, nesse teatro, e de repente o público começou a ficar tão fascinado e tal. Já teve espetáculos assim do público inteiro levar flores, para despejar flores no palco em agradecimento aos espetáculos, coisas desse tipo. O Guilherme, a última vez que eu tive com ele estava dizendo isso. Quer dizer, o Grupo Corpo para mim é uma maravilha, porque eu esgoto todos os espetáculos e hoje nós somos a única companhia no mundo que ele não precisa gastar um dinheiro, um tostão, porque é colocar o Grupo Corpo na programação, esgota antes de qualquer outra companhia. No início, quando nós começamos, que na verdade foi uma ideia do Paulo, que é o diretor artístico da companhia, de fazer todas as obras com música especialmente composta. O primeiro grande parceiro aí, músico, foi o Marco Antônio Guimarães, que é o mentor do Grupo Acti. E depois nós começamos a chamar outros músicos, e sempre músicos populares, que nunca nenhum deles tinha composto para dança. Nossa relação sempre foi com ou arquitetos, ou artistas plásticos, ou músicos. Sabe, sempre. E nunca com gente de... Não só dança, mas com gente de arte cênica. É uma soma muito boa, muito legal. Terezinha! Quem não comunica se estrumbica. Vocês querem bacalhau? Aposto que muita gente se lembra dessas frases do inesquecível Chacrinha. Inesquecíveis também eram suas belas ajudantes que hoje saem do fundo do baú para dançar na sua memória. O Chacrinha era ele já era um show, né? Um showman. Mas a Chacrete ali, eu acho que era a primeira para chamar o público masculino para participar do programa. A criançada ficava na sala, que a gente era meio criança assim ainda, né? E imitava elas dançando, né? Quem falar que não tá mentindo, que ficava imitando as chacretes dançando, tentando dançar igual. Tinha hora que fazia assim, olha, Chacrinha, assim, balançava. Todos assistiam as chacretes, né? Principalmente porque eram mulheres bonitas, né? Eu lembro que minha mãe não queria que meu pai assistisse o programa de jeito maneira. O Chacrinha controlava bem elas, né? Não deixava namorar. Rita Cadillac, só. Mais nenhuma. De repente é porque era mais badalada naquele momento, né? Todos falavam, chamavam a Rita Cadillac. Me lembra muito, né, uma fase da minha vida, né, que era muito gostoso, era divertido, né? Quando a coisa fica feia, algumas pessoas das antigas costumam dizer: "Xiii, agora é que a cobra vai fumar." Sabe de onde surgiu esta peculiar expressão? Foi lá nos idos de 1944, depois de 5 anos de Segunda Guerra Mundial. O Brasil enviou tropas à Itália. Diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. A Força Expedicionária, então, adotou uma cobra fumante como símbolo. A cobra vai fumar, a situação vai piorar, vai apertar. Fuma não, filha. Faz mal, cobrinha. Agora vamos dar um pulinho no Pará, na foz do rio Amazonas, para desvendar os segredos da cerâmica marajoara. Quer ver como é que se faz? O povo marajoara já saíram da ilha do Marajó há 2.700 anos, né? Mas na década de 40 começou as escavações. Então descobriram muitas peças arqueológicas, né? Tem muitas no museu, muitos levaram por não ter uma fiscalização desde o início, né? E, pelo que me consta, até hoje ainda tem muitos sítios dentro da ilha do Marajó que devem ter peças enterradas. A argila hoje sai do rio Paracuri. Aí vai para a mão de um profissional que ele vai tirar as últimas impurezas e dar textura no barro. Do barro beneficiado passa para a mão do oleiro, profissional número 1
do nosso processo. É a pessoa que vai confeccionar os vasos. Então, um vaso, uma peça dessa aqui, ele confecciona, deixa ela modulada e vai para um período de secagem. Depois de uns 5, 6 dias, ela vai receber o desenho. Os desenhos são o que dá valor à nossa peça. Existem 2 técnicas, né? Um incisivo, chamamos de risco fino, que é bem levezinho, bem dedicado, né? E tem o excisivo. Isso aqui já é um risco mais grosso, mais fácil de trabalhar. Então ela volta para um período de secagem de novo. 10, 12 dias é que ela vai estar pronta a ir para o forno. O forno ele recebe uma temperatura de 800 a 850 graus. Saindo do forno vem a etapa final, que é a pintura. 2 profissionais que nós temos aqui, eles vão dar as cores, né, e o acabamento final. Eu agradeço o artesanato do Marajoara, né? Para o meu Pará também é um cartão postal. Eu viajo o Brasil todo. Por onde eu passo com a minha arte, ela é admirada de montão. Do Pará para a Bahia e da Bahia para o mundo. Vamos voltar no tempo para acompanhar a trajetória do grande Rui Barbosa. Rui Barbosa nasceu em Salvador e cresceu rodeado de livros. Talvez um presságio de seu futuro como um dos nossos intelectuais mais brilhantes. Foi jurista, político, diplomata, escritor, tradutor, filólogo e, sobretudo, um grande brasileiro. Desde a juventude, se engajou em campanhas pela reforma eleitoral, pela liberdade religiosa e pela abolição da escravatura. Na corte, Dom Pedro II lhe concedeu o título de conselheiro. Com a proclamação da República, assumiu o Ministério da Fazenda. Foi ele o encarregado de rever e dar forma definitiva à Constituição de 1891. Ao representar o Brasil na segunda Conferência de Paz, em Haia, Rui surpreendeu a todos com a erudição de seus discursos, que defendiam os mais fracos e a igualdade entre as nações. Escritor consagrado, em 1908, tornou-se presidente da Academia Brasileira de Letras, com a morte de seu fundador, Machado de Assis. Em toda a sua vida, Rui nunca abriu mão de seus ideais. Dizia que maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Ao chegar às nossas belas terras, nos idos de outrora, certa pessoa escreveu: não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra limária. Mas eu simplesmente esqueci quem foi. Será que o pessoal da rua pode me ajudar a refrescar a memória? Ai, mas que frase difícil. Onde que? Aqui em São Paulo? Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral era amigo dele. É? Dom. Dom? Pedro. Primeiro? Eu, ué. Segundo? Nenhum dos dois. Ele era escrivão. Pedro Vaz de Caminha. Muito bem! Ao desembarcar por aqui, o escrivão logo mandou uma carta ao rei Manuel I de Portugal em 1º de maio de 1500. Muitos consideram essa carta de achamento do Brasil a nossa certidão de nascimento. De Pernambuco para os 4 cantos do planeta, vamos curtir mais um pouquinho do som da Spock Frevo Orquestra. Frevo de rua é uma música instrumental, possivelmente é tão importante que possivelmente ao lado do choro sejam as 2 únicas músicas genuinamente instrumentais brasileiras. E o frevo possivelmente seja a única música genuinamente instrumental brasileira que nasceu para orquestra. Sempre acharei sensacional o frevo cru, da forma que ele nasceu, para as pessoas pularem, se divertirem. Mas como músico, eu senti essa necessidade de poder tratá-lo de uma forma um pouco mais cuidadosa para os meus critérios, com a execução o melhor possível que a gente pudesse alcançar. Coisa que na rua não é possível, o povo está ali para pular, então quanto mais forte você toca, o povo gosta. Porque você compete com várias orquestras no meio da rua. Então você tem que tocar muito forte. E você tocando muito forte, você não cuida bem da música. Então a música, ela sempre foi na rua
coadjuvante da brincadeira, da folia, do próprio dançarino, que é a imagem pura. E eu achava, juntamente com os meninos, que essa música poderia ser ator principal também, sabe? E a forma dela ser era dessa forma. Era a gente cuidando dela, onde ela pudesse falar por si própria. Onde ela pudesse chegar num teatro, por exemplo, e as pessoas pudessem fazer silêncio para ouvi-la. Por essas e outras é que o Brasil e os brasileiros seguem conquistando cada vez mais o respeito e o reconhecimento mundiais. E nós do Almanac Brasil vamos continuar trazendo para você o melhor dessas conquistas que nos enchem de orgulho e alegria. Eu vejo você no próximo programa ou a qualquer hora na internet. Até lá!